Boa noite, queridos. Olha aí. Boa noite. Felipão, amigo querido. Estudamos juntos, sonhávamos juntos. Eu imaginava aí que ia se tornar um doutor tão abençoado e influente, né? Muito bom ver os sonhos de Deus sendo realizados na nossa vida. E é uma alegria poder estar aqui, viu, queridos? O pastor Osmar falou aí, na verdade eu estava até procurando de quem que ele estava falando. Mas de fato, pra gente é um privilégio caminhar com essa família há tantos anos. Até perdemos vista há quanto tempo, né? São tantas histórias, tantas experiências, e isso é fruto de uma aliança que é eterna. Tudo aquilo que começa em Cristo não acaba, só melhora, né, queridos? Então a nossa história só tem melhorado com essa família tão preciosa. Deixa aqui, inclusive, o abraço deles, meus pais aqui, para vocês, do Nando, da Suca, da minha digníssima esposa, que não pôde estar aqui também, porque amanhã a criançada tem que levantar às 6 horas da manhã. Então, por esse pequeno motivo, eles não puderam estar aqui. Já já vou apresentar minha família. Mas eu queria mais uma vez louvar a Deus pela vida daqueles amigos que estão comigo hoje, que é o Tali, o Hudson e a Letícia, queridos, estão com a gente. O Hudson e a Letícia lideram hoje o MAG Guarulhos, né? Aí tá com seus profetinhas, Farinha e o Jojo, que já tá tendo visão e sonhos ali, né? E tá aqui o Fabrício também do lado ali junto, muito precioso, o Álvaro. Temos aqui o Marcos, a Lê. Podem mais uma vez ficar em pé? Desculpa, a Valéria tá aqui o Rodrigo, tá aqui a Sandra. Vieram hoje. Ia vir mais uma galera, mas infelizmente questões de agenda não puderam. Mas queria mais uma vez louvar a Deus pela vida deles. Glória a Deus. Amém, queridos. É muito bom caminhar junto e eu não sou louco de caminhar sozinho, né? E um homem, de fato, ele só se torna alguma coisa quando ele sabe que as pessoas estão do lado dele que fazem ele se tornar assim. E é muito bom caminhar com eles. Eles vão me ajudar a trabalhar já já. Nós vamos orar aqui por muita gente aqui nessa noite. Você veio aqui para ter uma experiência com o sobrenatural? Eu também estou igual você, faminto por Jesus aqui. Eu quero deixar aqui um texto, um princípio da palavra de Deus. Também fazer uma menção especial ao meu amigo Washington, que é o Chitão, meu amigo, né? Chitão ama muito esse homem aí. Chitão, ele teve uma época que... Calma. Vou contar aqui, queridos. Chitão liderou uma época, cultos de segunda-feira, na nossa igreja lá. Assumindo do Zé Moreno, né? Do pai do Fê. Enfim, tem uma história maravilhosa, cultos muito avivados, abençoados. Hoje eu estou à frente desse culto de segunda, porque o culto tinha... Mudamos a cultura da igreja, tempo, e os cultos passaram a ser às quartas e tal. Mas há pouco mais de um ano, nós voltamos aos cultos de segunda-feira. Estou lá, dando... Isso aí, vai lá conferir. Gestão de qualidade. Queria que você abrisse a palavra de Deus de Marcos capítulo 10, queridos. Marcos 10, versículo 46. Marcos 10, 46. Marcos 10, 46. Nós estamos vendo aqui essa série Milagres de Jesus. E aqui um milagre muito poderoso e muito conhecido também. Há muitos milagres que a gente ainda não conhece. Eu sei que vocês vão ver ao longo dessa série. Alguns milagres que a gente nem fazia ideia. Eu fiz uma série há um tempo atrás lá nos cultos da segunda-feira. E alguns milagres que realmente muitos não conheciam. E como lições assim, riquezas poderosas, princípios escondidos nesses milagres que Jesus realizou. Hoje eu quero falar de um mais conhecido, mas que o Senhor vem falando muito comigo sobre a atitude deste homem, que é o cego Bartimeu. Versículo 46 de Marcos 10 diz assim: E depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam
para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. Chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Versículo 50. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista, né? Ou eu quero ver. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém, queridos? Essa história aqui é maravilhosa. É das coisas que fica muito claro para nós aqui. Primeiramente, que a fé é a certeza. Quantos estão aqui e tem alguma causa que você precisa apresentar diante do Senhor nessa noite? Seja ela física ou seja ela de outras áreas. Quantos tem aqui? Agora, quantos tem algo assim especificamente físico aqui? Sobre a sua saúde. Levanta suas mãos. Você tem algo sobre a sua saúde. Tem uma das coisas que Deus tem falado muito comigo. A gente tem aprendido. A fé, ela é a certeza. A fé, ela é a certeza. Por isso que a Bíblia diz, em Hebreus 11, que a fé é a convicção de fatos que você ainda não viu. Então, o que é a convicção de uma coisa que eu não vejo? Nós estamos gerando algo antes daquilo acontecer. A fé, ela é a certeza. Quando eu olho para a vida de Bartimeu, eu começo a entender que ele estava sabendo sobre Jesus, passando sobre a sua cidade, e ele não queria perder tempo. Ele não ia perder oportunidade. Então, ele tinha fé na certeza de quem? Da presença de Jesus. Porque fé sem endereço não gera nada. A fé, ela precisa estar conectada à fonte. Você só ter fé, mas você não ter uma fonte, essa fé, ela não vale de nada. A fé, ela só cresce quando a gente conecta ela no lugar certo. Amém, queridos? Então, a fé, ela tem um endereço. A fé tem uma fonte. E a fé de Bartimeu, neste momento, estava na certeza da presença de Jesus. E essa deve ser a fonte da nossa fé. A certeza da presença. Bartimeu, ele tinha certeza da presença de Jesus. E ali havia uma grande oportunidade que ele não poderia desperdiçar. Há muitas pessoas que estão desperdiçando grandes oportunidades porque estão num ambiente como esse, estão num encontro coletivo, mas não estão tendo a certeza da presença de Jesus. Estão apenas vivendo um momento, né? E muitas vezes não estão desfrutando dessa presença. Nós estávamos adorando ao Senhor aqui. Falo como é gostoso esse momento de entregar o nosso coração, não é verdade, irmãos? Entregar a nossa vida, as nossas preocupações, entregar tudo para Ele. Porque isso tem a ver com a certeza. Certeza de que Ele está aqui nesse lugar. De que Jesus, Ele não somente morreu, mas Ele ressuscitou, queridos. E não só ressuscitou, mas Ele subiu aos céus. E Ele enviou o Espírito Santo sobre nós. E por meio do seu batismo do Espírito, o Espírito Santo revela Cristo para nós. Quanto mais nós nos enchemos do Espírito, mais nós temos certeza da presença de quem é Jesus. Nós vamos entendendo quem é Jesus, como Ele se revela, o que Ele está falando, o que Ele quer de nós. Então aqui Bartimeu, ele tinha certeza que a presença de Jesus poderia transformar a sua história. Nós precisamos nos mover como essa geração. Se a fé, ela é a certeza, então ela precisa ser vista. Você pode falar isso? Se a fé é certeza, ela precisa ser, vamos falar bem forte, vista. Fé, ela não é um sentimento. Fé, ela precisa ser vista. Fé é uma atitude. Amém, queridos? Quando você está adorando a Deus e você levanta as suas mãos, por que você levanta as mãos? Porque você tem certeza da presença de Jesus. Você está reverenciando quem é o adorado.
nós ajoelhamos, nós damos um passo, saímos do nosso lugar, nós oramos, por quê? Porque nós temos a certeza. Então, a fé, ela precisa ser vista. Se nós temos certeza da presença de Jesus, nós precisamos fazer alguma coisa para sair desse lugar, né? Esse lugar, muitas vezes, de questionamento, esse lugar de dúvida, porque muitas vezes nós estamos numa luta constante, sim ou não? Estamos lutando contra a nossa mente, estamos lutando contra as nossas distrações, estamos lutando contra o nosso cansaço, estamos lutando contra as situações da vida que vêm para poder nos roubar dessa certeza. E é por isso que nós precisamos movimentar a nossa fé. Você sair da sua casa e vir aqui hoje, sabe o que significa isso? Você está andando por fé, você está saindo deste lugar. Muita gente que poderia estar aqui, experimentar milagre poderoso e não está. Por que não está? Porque talvez faltou isso. Mas você está aqui. Você crê e a sua fé está sendo vista nessa noite. Amém, queridos? E é por causa disso que uma das coisas que o Senhor me falou desse texto é: a fé, ela é vista quando o som... Preste atenção nisso. Esse aqui é um dos grandes segredos desse texto aqui de Bartimeu. A fé, ela é vista quando o som do nosso clamor por Jesus é maior do que os ruídos da incredulidade. Então, a nossa fé, ela precisa ser vista quando o som do nosso clamor. Há ruídos de incredulidade que vão tentar nos calar, irmãos. Há coisas que vão tentar nos roubar. Irmãos, quando você olha para um diagnóstico médico, você vê algumas coisas que talvez sejam irreversíveis, é mais fácil a gente acreditar naquilo e ficar simplesmente andando, né? Andando de acordo com aquela sentença, do que nós crermos de fato que Deus pode mudar aquilo. E por que para nós, às vezes, é tão mais fácil acreditar naquilo que é tão humano e difícil de acreditar naquilo que Deus está dizendo? Porque nos falta fé. A gente precisa eliminar ou cancelar os ruídos de incredulidade na nossa vida. E há muitos deles que estão dizendo para nós que não valeria a pena de muitas coisas que a gente está fazendo. E Deus, ele quer cancelar isso do nosso meio. Amém, queridos? Eles podem ser pensamentos que aquela multidão estava dizendo para Bartimeu: não incomode o mestre. E ele estava clamando mais alto, dizendo: filho de Davi, tem compaixão de mim. A Bíblia diz que ele estava clamando. Ele estava levantando um clamor, porque ele queria ter um encontro com Jesus. Ele não iria perder a oportunidade. Agora, uma das coisas mais terríveis é a nossa falta de fome. Às vezes a gente pode estar do lado daqueles que estão dizendo: olha, não incomode Jesus. Às vezes a gente está do lado daqueles que estão, sabe, de alguma forma, junto do time dos incrédulos, achando que Jesus está tão ocupado que não pode não nos ouvir mais, achando que o nosso problema é tão grande que Jesus não é suficiente para poder trazer provisão para eles. Às vezes a gente pode estar nesse lugar daqueles que estavam querendo, né, cancelar ali a fé de Bartimeu. E a nossa fé precisa ser vista quando o som do nosso clamor por Jesus, ela deve ser maior do que os ruídos de incredulidade. Tem ruídos aí dentro da tua alma, tem ruídos no nosso meio, tem ruídos aonde nós estamos, na nossa sociedade, estão tentando ser mais altos do que o som do clamor que você está expressando por Jesus. Você vai precisar em algum momento na sua história, irmão, confrontar a si mesmo. Confrontar a sua incredulidade, confrontar às vezes o seu desânimo, confrontar tudo isso que às vezes vem para tentar nos roubar da presença de Jesus. E dizer: Senhor, eu não vou ficar parado. Eu quero ir a um encontro com Jesus. Eu quero experimentar da glória de Deus. Que aqueles que creem verão a glória de Deus. A palavra de Deus diz que os sinais seguirão aqueles que creem, meus irmãos. Aqueles que creem, os sinais vão seguir aqueles que creem. Eu creio que nós vamos precisar aprender aqui com Bartimeu fazer isso. Os olhos de Bartimeu
fisicamente estavam fechados, mas seus olhos espirituais estavam muito mais abertos do que muitos. Aqueles que tinham seus olhos físicos abertos não conseguiam enxergar o que Bartimeu estava vendo. Porque de fato é assim que Deus quer fazer conosco. Ele quer abrir os nossos olhos espirituais para que a gente possa ter uma experiência com quem Jesus é. Com quem Cristo é. Você pode contemplar Jesus hoje, nessa noite? Você pode contemplar Jesus na beleza da sua santidade. Você pode contemplar a autoridade e a graça que flui dele nessa noite. Você pode experimentar isso. Então eu quero orar com você. Eu não vou gastar muito tempo, eu quero orar já. Porque eu creio que não adianta nós queremos convencer se é o Espírito Santo que vai fazer o que ele quer fazer aqui nesse lugar. Amém, queridos? Agora eu quero encher o seu coração de expectativa, porque tenho aprendido com alguns amigos que quem acorda com expectativa sempre dorme satisfeito. Se você veio com expectativa, isso é fé. Porque se está alimentando o teu coração, você está em movimento e você está produzindo fé no teu coração. Eu quero produzir fé no teu coração por meio da palavra. Amém, queridos? Isso é uma ação do Espírito Santo que está sendo gerada dentro de você. Qual foi a expectativa que fez você sair da sua casa hoje? Pensa, não precisa falar para mim. O que é que fez você sair, dizer, olha, eu quero estar lá? Qual é o seu alvo final? O que é que você quer ter como encontro? Foi ouvir uma boa palavra apenas e ir embora para tua casa? Ou foi ter uma experiência sobrenatural com Deus? Deus tem preparado coisas para aqueles que querem ir cada vez mais fundo com Ele. E se você veio aqui, não sei qual é o seu desafio, mas eu sei que assim como Bartimeu, ele não perdeu a oportunidade. E ele clamou cada vez mais alto. Segunda coisa que eu quero deixar aqui, versículo 48, ele fala que muita gente repreendia para que ele se calasse. Então eu vejo que há um grito que precisa sair da nossa alma, meus irmãos, que nos leva para o encontro. Teve coisas na minha vida que eu só experimentei depois que eu saí de um lugar de conforto. Às vezes a gente quer buscar Deus, mas a gente quer buscar Deus de uma forma muito assim, sabe? Amém, Jesus. A gente quer fazer aquela oração do almoço, aquela oração da janta. Abençoe, Senhor, essa refeição e tá bom. Qual é o nível mais profundo que você quer chegar com Jesus? O que você deseja de fato sobre Cristo? E algumas coisas que só vão acontecer na nossa vida, irmão, quando a gente de fato sair de um lugar de mediocridade. E a gente chama isso de fé. Mas Deus quer nos levar para um lugar, sabe, de confrontar a nós mesmos. Às vezes é um grito que precisa sair da nossa alma. Eu oro por muitas pessoas que as pessoas às vezes falam assim, ai, eu não consigo colocar isso para fora. Eu falo, mas irmão, você precisa pôr isso para fora. Porque enquanto você não expõe isso, né, a fé ela precisa ser vista. Há muita gente que não pede oração, há muita gente que entra no culto mudo e sai calado. Há muita gente que perde a oportunidade de experimentar milagre. Porque a sua alma está gritando, mas você não quer expressar isso. Você não quer colocar isso de uma forma onde que Deus possa ver. Eu não vi ninguém na Bíblia que não chamasse a atenção de Jesus, que não partisse de um movimento sobrenatural. Um movimento natural mesmo. Sobrenatural acontece diante de um movimento natural, essa é a verdade. Zaqueu sobe numa árvore e ele atrai Jesus. Mulher hemorrágica, como vocês viram, ela sai movimentando. Aí falam, tudo bem, a mulher ela tocou Jesus, mas ela tinha determinado. Ela falou, se eu tão somente tocar, ela já tinha falado. Se eu tão somente tocar, ela já tinha determinado. A gente sai de casa sem expectativa. Ela saiu fazendo um movimento. Bartimeu disse, filho de Davi, eu não vou deixar passar agora essa oportunidade. Tem compaixão de mim. Amém, querido? Da mesma forma aqui, segundo ponto, que ele diz assim, enquanto ele não foi chamado por Jesus, irmão, ele continuou crendo por causa da certeza da presença. Então, enquanto Jesus não chamava ele, ele continuou crendo. E nós precisamos continuar crendo. Nós sabemos da certeza da presença, mas tem muitas coisas que ainda não acontecem na nossa vida. Nós precisamos continuar declarando. Nós precisamos continuar buscando. Nós precisamos continuar com a nossa alma, né, sedenta e faminta para que ele venha e faça. Amém, queridos? Isso é muito importante.
isso é uma prática que nós temos que construir, isso é uma cultura. Terceira coisa aqui, alguém disse, né, para ele que Jesus estava chamando, e uma das coisas que o Senhor me chamou a atenção aqui, que nós não cancelamos apenas os nossos ruídos de incredulidade, mas nós também podemos cancelar de outros também. Amém, queridos? Alguém foi um instrumento de Deus para dizer para ele, ó, chegou a sua vez. Jesus está chamando você. Você sabe, irmãos, que há muitas pessoas que precisam disso. A nossa fé para que elas recebam cura e milagres. Nós precisamos cancelar os ruídos de outras pessoas também. E Deus quer te usar assim também no seu trabalho, na sua casa. Deus quer te usar onde você está para ser um agente de milagres, aonde você estiver. Quantos creem nisso? Dá um glória a Deus. Posso ouvir um glória a Deus aqui? Ah, agora sim. Quero saber se você veio com fé para esse culto. Quantos vieram com fé? Irmão, porque sem fé não sou eu que posso te dar nada. Se a gente não se move por fé, nada pode acontecer. Sabe os lugares que eu mais vi Deus fazendo? O lugar onde tinha mais inocência, menos questionamento, o lugar onde tinha mais gente clamando por Jesus, é o lugar onde Deus mais se move. Deus não se move com quem é bonitinho, já está tudo resolvido a vida, não, irmão. Você tem que sair desse lugar de conforto, porque senão a glória de Deus não vai se manifestar sobre nós. Sabe onde eu vi Deus fazendo mais forte ainda? No acampamento de crianças. Crianças curando crianças, isso mesmo. Eles orando por crianças, as crianças impunham as mãos sobre os amigos dele e Deus batizava, curava. Eu vi Jesus fazendo. Por quê? Porque é onde tem inocência, irmão. Onde tem pureza, onde tem fome de verdade. Se nosso coração não tiver como de Bartimeu, queridos. Bartimeu era o homem mais crente daquele lugar. Não era aqueles que estavam dizendo, olha, cuidado com o mestre. A gente está um crente muito zeloso. Falta-nos fome por Jesus. Nós precisamos ser como Bartimeu. Nós precisamos de um culto que a gente ama, sabe, dizer, Senhor, vem com a tua presença nesse lugar. Eu não quero sair daqui mais o mesmo. Eu quero ser transformado. Eu não sei você, meu irmão, mas eu fico terrível quando eu venho para um culto e eu não saio transformado. Eu quero viver algo novo com Deus. Quantos querem viver? Vamos orar por isso nessa noite, então? Nós estávamos orando por uns pais sobre esse cancelar os ruídos. O filho estava dormindo, eu estava numa live orando, e Deus me mostrava curando uma criança. Os pais foram impor as mãos sobre o filho. O filho já estava com vários dias assim, com enfermidades no seu corpo. Era febres, eram dores, e os pais colocaram as mãos naquele momento na live, quando eles estavam orando. E na hora o Espírito Santo tocou assim o seu filho. Passando minutos depois, eles foram falar com o seu filho e falou, mas eu senti um calor vindo sobre o meu corpo. Aqueles pais estavam cancelando os ruídos de incredulidade, estavam cancelando a enfermidade do corpo daquela criança. E ele levantou naquele dia e foi para o passeio da escola ainda. Ele estava com muita enfermidade. Esses dias um pai veio até mim, falando que o filho estava com problema no intestino, o intestino não estava funcionando direito. E ele veio com fé, Não foi eu que pedi, ele veio com fé. É essa a diferença. Eu não pedi, ele veio com fé. Quem está entendendo isso? O problema é que a gente não vem com fé. Ele veio com fé e falou, pastor, ore por mim, porque eu creio que quando eu chegar na minha casa, eu vou orar pelo meu filho, ele vai ser curado. Ele veio determinado, porque fé é a ser, não é dúvida, irmão. Ele saiu de lá daquele culto e ele colocou as mãos sobre o intestino do filho e repreendeu naqueles vários dias que o filho estava assim, luta, indo para o hospital, voltando, indo para o hospital e voltando. E quando ele colocou as mãos sobre o filho, minutos depois o filho saiu correndo, foi para o banheiro. Fazer a necessidade lá. E ele foi curado para a glória de Deus naquele dia. Que ele veio com fé, irmão. Os maiores milagres que eu já vi acontecendo, não foi que eu estava orando, não. Mas as pessoas vindo com fé e dizendo assim, eu quero, eu preciso e eu creio. Gente que não tem fome, não acontece nada, irmão. Escuta o que eu estou te falando. Então, ou alguma coisa precisa mudar em nós, ou a gente vai continuar da mesma forma.
Quem está entendendo isso nessa noite, irmão? A gente tem que sair desse lugar. Sabe por que a gente não pede oração? Porque a gente é orgulhoso. Às vezes a gente não pede porque a gente também não crê tanto assim. Alguma coisa precisa mudar dentro da gente, irmão. A gente precisa fazer esse movimento, que a fé é esse lugar onde você se expõe para que a glória de Deus venha sobre você e comece a fazer algo novo dentro de você. Você deseja isso nessa noite? Coloca a foto da Zelândia para mim, por favor. Tenho falado com a equipe lá. Se foi um mais recente agora, né? Acho que foi essa semana. Há um ano eu fui pregar numa igreja e essa irmã, a filha é do louvor. E eu fui pregar numa igreja aqui em São Paulo. E ela tinha uma doença autoimune raríssima. E essa doença, ela tinha que receber transplante renal. Ela tinha um problema que ela não ia conseguir, né? E eles passavam com um dos maiores nefrologistas, assim, autoridade mesmo, acho que até mundial. E ele disse, é impossível você receber um transplante, porque a sua doença autoimune não permite, você já tem toda, sim, era mesmo fazer só aquela manutenção, né? Tinha muito o que fazer. E nós continuamos orando. Eu lembro que eu falei para ela o seguinte, ela falou que ela lembra disso, eu não lembro. Ela disse que, primeira coisa eu perguntei para ela, o que é que você quer? Essa é a pergunta que Jesus faz para Bartimeu, aqui a última, e eu quero orar. O que é que você quer? Ah, Bartimeu sabia. Jesus está vendo um cego na frente dele. Poxa vida, né? Tá vendo um cego, o cara fala, o que você quer? Poxa, na frente de Jesus. É porque a fé precisa ser vista, querido. Quem está entendendo isso? Você precisa falar. A gente precisa clamar exatamente aquilo que nós queremos experimentar. Nós precisamos continuar trabalhando, né, e orando sobre aquilo que a gente quer viver. E eu perguntei isso para ela. Falei, o que é que você quer que aconteça? Foi essa pergunta que ela falou que eu falei. E ela falou, eu quero meu transplante. Nós oramos e eu falei o seguinte, nos céus há um departamento de órgãos novos que Deus pode te dar. Seu. E oramos sobre isso. Um ano depois ela me manda agora a mensagem. Ela falou que todas as vezes que o inimigo tentava com os ruídos de incredulidade cancelar a vida dela, ela lembrava dessa palavra. Todas as vezes que ela tentava e falava que não ia dar jeito, ela lembrava dessa palavra. E para a glória de Deus, algo sobrenatural aconteceu. Deus mudou os nervos dela. Deus mudou as configurações. Deus cancelou essa doença autoimune, zerou para a glória de Deus raríssima. E a mãe doou o próprio rim para a filha. E ela está curada para a glória de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Você crê nisso, irmão? Eu creio que Deus está dando novos órgãos nessa noite aqui. Nós vamos orar por isso agora. Vamos ficar em pé?